Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus, família. Glória a Deus. Seja bem-vindo à casa do Pai. Sinta-se à vontade para receber a presença que está neste lugar. Sinta-se envolvido pelo ambiente que é a presença de Deus que está proposto agora, em nome de Jesus. Que a tua vida a partir de hoje, queridos, possa refletir a presença do Pai em tudo o que você for fazer. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é medido pela sua obra. Nós sabemos que Deus é grande, porque a própria Bíblia o define. As Escrituras definem a grandeza de Deus, acreditando a Ele a criação do universo, de tudo o que conhecemos, de tudo o que vivemos, de tudo o que já se passou, de tudo o que virá, é sustentado pelo poder da palavra de Deus e pela sua vontade. Toda grande obra identifica a grandeza do seu autor. As grandezas de Deus, queridos, estão sendo reveladas a nós, porque Deus quer operar coisas grandes dentro de você. Diga aleluia. Só que nenhuma obra é grandiosa se não for executada com autoridade, se não for executada com determinação, com magnitude, com poder. Deus não fará grandes coisas em tua vida, querido, se você não permitir a Ele. Deus só fará grandes coisas em tua vida se você der espaço para Ele trabalhar em você. Diga aleluia. Deus precisa de espaço para trabalhar em sua vida. E se você permitir, se você der a Ele o espaço, se você der a Ele o tempo, se você oferecer a Ele a tua atenção, Ele vai operar as suas grandezas em você. Se você entende isso, diga amém. Amém. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: paz do Senhor, meu irmão. Fala assim: as grandezas de Deus só vão se manifestar em sua vida a partir do momento que você der espaço para Ele operar dentro de você. Fala assim: entendeu? Responde aí, quem entendeu diga amém. Deus só vai operar as suas grandezas quando Ele tiver espaço para fazer dentro de você. Amém? Nós não conseguiremos, queridos, viver as grandezas de Deus se as nossas mentes não estiverem prontas para entendê-las. Você não vai viver a grandeza de Deus em sua vida se você não entender. E para você entender o que representa as grandezas de Deus, você tem que partir pelo princípio de uma verdade. O tema da palavra rema para o ano de 2019 na tua vida é as grandezas de Deus. Fala assim: as grandezas de Deus. São as grandezas de Deus, queridos, não são as nossas grandezas. E nós estamos batendo nessa tecla desde os primeiros dias do ano, que são as grandezas de Deus. O tema da palavra rema para o ano de 2019 na tua vida é as grandezas de Deus em teu favor. Não são as nossas grandezas em nosso favor, não são as nossas grandezas se cumprindo para fazer a nossa vontade, é a grandeza de Deus sendo revelada em obras na nossa vida. Se você começou a pegar a visão, diga aleluia. São as grandezas de Deus, queridos. Eu fiz essa pergunta essa semana aos discípulos, aos meus discípulos.
aos 12, e eles me mandaram respostas, frutos de devocionais com Deus. Eu fiz a seguinte pergunta para eles: o que são as grandezas de Deus na tua vida? O tema da palavra de hoje é: entenda as grandezas de Deus. Agora eu pergunto para você: o que são as grandezas de Deus na tua vida? Será se você pode esquecer as coisas ao teu redor por um instante? Será se você pode esquecer a pessoa que está do teu lado? Esquecer o teu celular que você não larga nem dentro do culto? Será se você pode por um instante parar de se preocupar com o dia de amanhã e permanecer nesse ambiente por alguns minutos? Pensa bem, responde aí para você mesmo: o que são as grandezas de Deus para você? O que você acha que são as grandezas de Deus? Você tem um entendimento, queridos, do que é a grandeza de Deus para você? Só que Deus tem um entendimento totalmente diferente de você. O que nós achamos ser grandes para nós, não é o que é grande para Deus, meu irmão. E o que Deus quer colocar em obra, em prática na tua vida, não é as tuas grandezas, são as grandezas dele. Diga aleluia. A resposta a essa questão: o que são as grandezas de Deus na minha vida? O que são as grandezas de Deus na tua vida? A resposta para essa pergunta, querido, ela é determinada pela distância que você tem do Pai. Quão próximo você está de Deus? Quão perto você se mantém? Ou quão distante você está de Deus? A distância entre você e o Espírito Santo determina a resposta das grandezas de Deus em tua vida. Eu quero analisar contigo, para começar, no entendimento das grandezas de Deus em nossas vidas. Eu quero analisar com você 2 versículos. O primeiro está em Mateus capítulo 8, versículo 8. Mateus 8, 8 está escrito: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. O segundo versículo está em Mateus capítulo 14, versículo de número 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Esses 2 versículos, queridos, determinam a distância de 2 pessoas em relação a Jesus. Ambos estavam próximos fisicamente dele. O primeiro está falando a respeito de um centurião, que embora não convivesse com Jesus o tempo todo, ele já havia ouvido falar a seu respeito. Aquele homem, ao saber que Jesus estava passando naquela região, ele o buscou, ele se prostrou diante dele e o adorou, dizendo: mestre, na minha casa há um servo, há um empregado, há um amigo que está enfermo e eu o amo muito. Eu gostaria de te pedir algo, Senhor. Manifesta a tua grandeza na vida dele. Jesus falou: sim, me leve até ele. Eu quero manifestar as grandezas do reino do céu, eu quero manifestar as grandezas do meu Pai na vida dele. Mas aquele centurião disse algo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas libera apenas uma palavra e eu tenho certeza que o meu amigo será restaurado em sua saúde. O segundo versículo fala a respeito de uma tempestade. Jesus havia dado um comando aos seus discípulos que atravessasse o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e fosse para outra margem. Enquanto Jesus se retirou ao monte para orar ao Pai, os discípulos foram na sua travessia. E no meio do caminho houve uma tempestade,
e começou a assolar o barco, e eles ficaram muito temerosos. Eles ficaram com medo daquele barco naufragar no meio daquela tempestade. E quando perceberam ao longe, viram uma imagem de uma pessoa caminhando sobre as águas. Dado por uma fábula que havia naquela região, principalmente no meio dos pescadores, que quando um navegante, no meio de uma tempestade, avistasse um fantasma, o seu navio viria a naufragar. Quando aqueles homens olharam sobre as águas e viram Jesus, porque era o próprio Jesus andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma, tiveram medo, eles acharam, é o nosso fim. Então Jesus liberou uma palavra: não temas, sou eu. E o discípulo Pedro também fez um pedido a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Olha só o que está acontecendo aqui, queridos. Ambos estavam diante de Jesus, mas com perspectiva diferente. O centurião se considerava indigno e pediu apenas uma palavra. Pedro era um discípulo que estava muito próximo de Jesus todos os dias, e ao receber uma palavra, ele pediu uma prova. A distância que você está de Jesus, queridos, vai determinar o poder e as grandezas que Ele vai liberar sobre a tua vida. Pedro era discípulo, andava junto o tempo todo, estava perto, mas não havia intimidade, não havia proximidade. Muitas pessoas estão na igreja, estão nos cultos, mas não têm intimidade com o Pai, não têm intimidade com Cristo, não conhecem a Jesus, elas vivem religião. Mesmo dentro da igreja, queridos, é possível estar longe de Cristo. Nós não podemos estar na igreja, nós devemos ser a igreja. Diga aleluia. Fala assim: não basta para mim vir à igreja, eu preciso ser a igreja. O ímpio acreditou na palavra e se tornou a igreja. A fé daquele centurião atraiu a atenção de Jesus de uma maneira a deixá-lo admirado. Ele afirma: eu não vi uma fé como a deste homem em toda Israel. Agora o discípulo que estava tão perto, tão próximo, quando recebeu uma palavra, ele duvidou. Senhor, é verdade mesmo? Me dá um sinal. Meu irmão, para de pedir sinais, para de pedir testificação. Deus não nos deve nada, Ele não tem que provar nada para nenhum de nós. Ou você crê na palavra que Ele está liberando sobre a sua vida, ou você padece longe da palavra. Você não pode viver tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Não duvide da palavra de Deus. Pedro duvidou. Mais tarde, Jesus mostrou para Pedro o que ele deveria ter aprendido nos primeiros dias, que ele deveria ser igreja. Olha só aqui, depois que Pedro entendeu o que é andar perto do Pai, olha só o que Pedro entendeu através da palavra. A palavra de Deus é a revelação para te dar luz no caminho. A palavra de Deus é a porta que vai te levar, querido, na conexão com Cristo, para o trono da glória, viver eternamente ao lado de Jesus, viver na eternidade com o Pai. É através da palavra que Deus vai acessar o teu espírito. Diga amém. Amém. Depois que Pedro permitiu que a palavra entrasse dentro dele, olha só uma grandeza que manifestou-se em sua vida.
Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu. Jesus havia perguntado a ele: Pedro, quem tu dizes que eu sou? E ele respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-las. Sabe o que a palavra de Deus quer fazer com você, meu irmão? Uma transformação. Você não pode somente vir para a igreja, você precisa ser a igreja, porque a igreja é formada pelos que serão a noiva, no qual o noivo virá em seu resgate. A noiva recebe a palavra, e a palavra acende uma chama de transformação, de esperança, que traz o combustível todos os dias. A palavra é o combustível que faz a chama queimar dentro de nós. É a palavra que alimenta nossas almas, que nutre a nossa esperança. E nós, como noiva, devemos ansiar todos os dias pela presença do noivo que virá em nosso resgate. O noivo virá resgatar a sua noiva e a levará para as bodas, para passar a eternidade ao seu lado. O que você espera de Deus? O que você deseja de Deus? Pastor, eu desejo viver a eternidade ao lado de Jesus. Fala assim: glória a Deus. Viver a eternidade, meu irmão, é isso que todos nós queremos. Deixa eu ler para você algo que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Olha só como Deus manifesta as grandezas, mesmo antes de nós termos sido gerados no ventre de nossas mães. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Deus já operou as suas grandezas de forma apropriada. Deus já deixou tudo prontinho para você. Diga aleluia. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E você achando que viver a eternidade ao lado de Jesus era uma vontade sua. Deus providenciou até isso dentro de nós. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O Pai inseriu em nosso interior, querido, o desejo pela eternidade. Mas isso continua sendo ignorado pela maioria das pessoas, porque não entendem o que é esse projeto divino. Deus colocou dentro de você, meu irmão, o desejo pela eternidade, mas você vive no propósito errado, porque você não entende o que isso significa. Isso não é uma grandeza da mente do homem, isso é uma grandeza de Deus sendo materializada dentro de você. Isso é uma grandeza de Deus sendo revelada na tua vida, no teu entendimento. Você precisa entender o que é eternidade. Muitos se perdem, muitos vivem pelo um propósito totalmente avesso à vontade do Pai, só pelo fato de não entender. Daí querem viver pelas suas vontades. E acabam terminando suas vidas dentro do abismo da perdição. Existem dois caminhos, meu irmão. Uma vida com Cristo em sua vontade, que vai te levar para a luz e para a alegria da Nova Jerusalém. Ou uma vida de sofrimento, nas trevas e nas dores do inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dois caminhos vão te conduzir para uma eternidade.
A eternidade é um anseio que Deus colocou dentro de você. A eternidade é um anseio que Deus colocou dentro de você. Fala assim, amém. A diferença, meu irmão, é que eternidade você vai viver. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim, não se preocupe. A sua alma vai para a eternidade. Agora deixa eu te falar. Tem a eternidade na Jerusalém celestial, ao lado de Jesus, na luz da sua glória, em sua presença, em sua alegria. E há também a eternidade da eterna perdição no fogo do inferno. Onde é que você vai passar a tua eternidade, meu irmão? No céu ao lado de Jesus, ou na dor e no sofrimento do inferno? A eternidade está dentro de você. Agora basta você definir que tipo de eternidade que você vai permanecer. Muitos se perdem por não entender, por simplesmente ignorar que a eternidade tem um preço a ser pago e que depende de uma caminhada com Jesus. Porque muitos se perdem. João 3,36 está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. Observa aí que filho está com F maiúsculo, isso aí está se referindo a Jesus Cristo, amém? Já quem rejeita o Filho, também com F maiúsculo, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só aqui, querido, onde muitos se perdem. Eu acredito no Filho de Deus, eu acredito em Jesus, como Pedro, eu confesso, Jesus é o Cristo, é o ungido, é o escolhido do Pai, é o Messias que veio para me salvar. Eu vou entrar na aliança, eu aceito Jesus, eu me batizo, eu até vou no culto. Isso aí não é suficiente, meu irmão. A ira de Deus permanece na vida daqueles que rejeitam a presença do Filho. Como assim, pastor? Como eu rejeito a presença do Filho? Quando você se nega a pagar o preço pela eternidade. Espera aí, pastor, mas na Bíblia não está escrito que sobre a cruz de Cristo foi levada todas as minhas dores e pisaduras? Sim, foram. Também não está escrito que tudo que eu orar ao Pai, em nome de Jesus, Ele me dará? Sim, está escrito. Mas também está escrito antes desse versículo: se eu estiver em vós e vós estiveres em mim, tudo o que pedires ao Pai em meu nome será concedido. Há uma cláusula, há uma condição. Ele tem que estar em você e você tem que permanecer nele. Ah, pastor, eu creio. Amém, meu irmão, continua crendo, mas não rejeite o Filho, não rejeite a aliança. João 3,16 está escrito: e o Pai amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito quer dizer único Filho, para que padecesse em nosso lugar, de forma que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai te projetou para ser eterno, mas na eternidade dele. E Ele te deu o livre-arbítrio para você decidir. Quando a Bíblia está escrito que o Pai amou o mundo de tal maneira, nós devemos entender o seguinte: Deus confiou, Deus acreditou na humanidade de tal maneira, que não poupou o seu único Filho, mas antes o entregou na cruz como oferta para a redenção, resgate e remissão dos pecados de todos aqueles que Ele chama de filho. Deus acreditou em você, meu irmão. Deus acredita em você. Deus ama a sua vida a ponto de dar tudo o que Ele possui. Acreditar na humanidade custou para Deus o seu Filho. Acreditar em você custou para o Pai a vida do seu Filho na cruz do Calvário. Deixa eu perguntar, e para você, acreditar em Jesus está custando o quê?
Eu acredito em Jesus. Tá, mas o teu acreditar, o teu amor em Jesus está custando o quê? Qual o preço que você está pagando? Não, pastor, eu falo todos os dias nas minhas orações que eu acredito em Jesus, o Filho de Deus. E o que mais eu preciso fazer? Acreditar, meu irmão, é muito mais que um discurso bonito. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim para ele, pega a visão. Acreditar é mais profundo do que falar. Aleluia. Falar que crê, meu irmão, qualquer um fala. Já viu aquele ditado? Falar até o papagaio fala, eu quero ver escrever. Falar que crê em Cristo, meu irmão, qualquer um fala. Só que falar, meu irmão, não paga o preço. Falar é muito fácil, qualquer um fala. Crer é muito fácil, qualquer um crê e fala. Mas pagar o preço da aliança, meu irmão, é algo muito mais profundo. Até onde você está disposto a ir para se aproximar de Deus e aprender a respeito desse preço que tem que ser pago? A distância que você está do Pai determina a grandeza dele na tua vida. Quanto mais perto, quanto mais íntimo, maior será a grandeza de Deus na tua mente, na tua alma, no teu espírito, no teu entendimento. Maior serão as grandezas testemunhadas pelos teus lábios, onde você estiver. Ah não, porque Deus me deu um milagre, Deus me deu uma bênção, Deus me abençoou, eu prosperei, eu conquistei algo que eu queria muito, meu irmão. Isso aí não é a grandeza de Deus, não. Isso aí pode até ser consequência da tua fidelidade, mas não reduza o poder de Deus a mesquinharias que você acha que é grande. A palavra de Deus é eterna, meu irmão. Teu casamento não é grande para Deus, pode ser grande para você. A faculdade dos teus sonhos não é grande para Deus, é grande para você. As grandezas de Deus são maiores do que aquilo que podemos imaginar, meu irmão. Então a tua mente precisa abrir-se para mergulhar em um devocional diário, porque é o teu devocional que vai te aproximar de Deus. E quanto mais perto de Deus, maior o valor que você vai dar à sua presença. Não basta só crer, tem que aceitar a aliança e trabalhar para mantê-la em sua vida. Não basta só crer, tem que aceitar a aliança e trabalhar para mantê-la. Quer dizer, pagar o preço. Fala assim, eu tenho que trabalhar para manter a aliança que eu aceitei com o Pai através de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Jesus estava passando na região e falou: hoje eu vou entrar na casa de um pecador. Jesus está passando por essa região, pelo Aí Carvalho, e falou: hoje eu quero entrar na casa de um pecador. Cadê os pecadores aqui que querem Jesus? Eis-me aqui, Senhor. Tinha tanta gente se aglomerando ali para ver Jesus, para dar um toque, para tentar pedir algo, para receber um milagre, que Zaqueu, por ser um homem de pequena estatura, decidiu chamar a atenção de Jesus de uma forma diferente. O que ele fez?
Está quase me deixando surdo aqui. E o que Zaqueu fez? Ele subiu numa árvore, e aquela árvore tinha espinhos. Aquilo atraiu a atenção de Jesus. Meu Deus, subiu numa árvore espinhosa, olha lá, está todo machucado, tudo isso só para me ver? Foi isso aqui que aconteceu. E Jesus falou para ele: Zaqueu, chega, você já pagou o preço, você já pagou o preço para eu entrar na sua casa, desce. Zaqueu desceu rapidamente, meu irmão, correu e chamou: Jesus, entra na minha casa. Jesus decidiu pagar o preço ali naquele momento para entrar na casa de um pecador. E qual foi esse preço? Aqui a Bíblia está falando que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Sabe por que Jesus não entra na casa de muitos? Não é porque você não permite não, meu irmão. Você até quer Jesus ir da tua casa, mas para Jesus entrar na tua casa tem que ser na clandestinidade, para nenhum vizinho ver, para começar a falar: olha, ele virou crente. Ah, ele agora se converteu, ele vai para a igreja, ele dá dízimo. Você tem medo do que as pessoas vão falar a teu respeito. Por isso você limita Jesus a entrar na tua casa, meu irmão. Jesus decidiu ignorar todas as fofocas, todo aquele ambiente de hostilidade, o que iriam falar ou pensar dele. Ele falou: eu vou salvar esse pecador e pronto, e falem o que quiser. Quantas vezes você não visitou alguém só porque alguém ia falar algo que não ia pegar bem para a tua pessoa? Quem está entendendo, fala misericórdia. Lucas 19:8, olha só o preço. Não foi só os espinhos que Zaqueu pagou não, meu irmão. Quando Zaqueu percebeu que Jesus entrou na sua casa, ele percebeu que um furacão estava vindo ao seu encontro. Você já viu o que o furacão faz quando passa por um lugar? Revira tudo de ponta cabeça, meu irmão. Muda toda a geografia do ambiente. Lucas 19:8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Zaqueu entendeu que quando Jesus entrou na sua casa, tudo estava mudando, e ele não poderia continuar vivendo da mesma forma que antes. Você quer se encontrar com Jesus? Sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Amém? Quem quer se encontrar com Jesus aí, diga amém. Amém. Então se prepare para mudar a tua forma de pensar, meu irmão. Se prepare para entender que o que você acha grande vai se tornar minúsculo e insignificante diante das grandezas de Deus. Zaqueu imediatamente, ao receber Jesus na sua casa, entendeu: vai ter que mudar tudo. Então ele começou a investir no reino. Metade do que eu possuo eu vou dar aos pobres, porque eu tenho certeza que cada casa que Zaqueu chegou e distribuiu parte da sua riqueza, ele falou: peraí, você é o Zaqueu mesmo, aquele que sempre nos extorquiu, aquele que sempre veio contra nós para tomar alguma coisa, e você está vindo aqui dar? O que aconteceu na sua vida? Zaqueu fez questão de testemunhar: Jesus entrou na minha casa, Jesus entrou na minha vida, minha história foi transformada, eu não sou mais aquele velho homem, a partir de agora eu sou filho, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Zaqueu começou a investir no reino, aleluia, e não parou por aí não, meu irmão. E todos aqueles a quem eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Você ainda quer se encontrar com Jesus? Diminuiu? Vou perguntar de novo: você ainda quer se encontrar com Jesus? Amém.
Então se prepare, meu irmão, para acertar tudo aquilo que você fez de errado quando você estava longe dele. Tem que reparar. E não vai ser fácil. Zaqueu tomou uma parte e para acertar ele teve que devolver 4 vezes mais. Ah, é fácil porque ele tinha muito dinheiro. Isso aí está se falando de dinheiro. E das demais coisas. Pode ter certeza, meu irmão. Reparar aquilo que a gente fez de errado quando estávamos longe de Jesus, vai ser facinho, facinho, se você estiver com Cristo, porque para Jesus não existe impossíveis. Diga aleluia. Zaqueu decidiu permanecer e gerar frutos. O que houve na vida de Zaqueu? A partir do momento que Jesus entrou na sua casa, houve frutos de arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de rumo, mudança de atitude, mudança de comportamento. Agora eu estou indo para a igreja, mas continuo com alguns vícios. É porque você está vindo para a igreja, você não está sendo a igreja. Você não pode só vir à igreja, você precisa ser a igreja, porque a igreja é a figuração da noiva de Cristo que será resgatada por Ele para a eternidade. Se você entende isso, diga amém. O arrependimento, meu irmão, ele gera frutos. Além da mudança de rumo, ele estabelece um tempo de obediência. Olha só o que está escrito aqui em Ezequiel 18:30. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgareis. Fala assim, essa palavra é para mim. Fala assim, o meu nome é Israel. Quem entende isso, diga amém. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgareis a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Sabe o caminho que você anda? Fala para a pessoa que está do teu lado assim, mas faz aquele olhar de acusação. Dessa vez pode. Fala assim, sabe o caminho que você está andando? É nele que você vai ser julgado. Vê se ele está preocupado aí, se ele entrou em desespero, ou se ele está com aquela cara de que, estou nem aí. Meu irmão, só tem 2 eternidades. Se preocupe não, a eternidade vai acontecer na tua vida. Mas vai ser eternidade de alegria e luz, ou de dor, sofrimento e trevas? Fala para a pessoa que está do teu lado, pergunta para você tem certeza que você está entendendo? Fala assim, você tem certeza que você está entendendo? Meu irmão, se o caminho que você está vivendo não é um caminho muito bom, não é um caminho que vai trazer orgulho, mas só vai trazer acusação, consequências danosas, olha a chave aqui: arrependa-se, desvie de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Qual que é a chave? Fala-se arrependimento. Quem está entendendo? O caminho que você está andando não é bom? Está ruim? A chave é o arrependimento. Afaste de todos os males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um novo coração e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavras do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. O pecado gera morte. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você vai morrer. Fala assim, o pecado gera morte. Queridos, todos somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Mas a morte não é o fim de todos nós. A eternidade do sofrimento no inferno não é para nós. A cruz de Cristo nos dá direito à eternidade da vida.
Não foi o teu pecado, não é o teu pecado que vai te matar. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: não é o teu pecado que vai te matar. Fala para ele assim: é a falta de arrependimento. Fala para o outro que está do teu lado assim: não é o teu pecado que vai te matar, é a tua falta de arrependimento. Quem entende isso? Tem certeza que você entendeu? O arrependimento gera vida. O arrependimento nos dá direito, porque o próprio Deus fala: arrependa-se e viva. No seu primeiro sermão, Jesus prega: o reino de Deus é próximo, portanto arrependam-se. O arrependimento, querido, é uma necessidade diária, porque um coração arrependido, ele torna-se obediente. O arrependimento gera obediência, e isso nutre e sustenta a nossa alma para a eternidade com Cristo. O pecado nutre a morte para a eternidade no inferno. O arrependimento nutre e sustenta a nossa alma para a eternidade com Cristo. Quem está entendendo, diga aleluias. Então nós devemos obedecer, mas nós não podemos obedecer de qualquer jeito. Nós devemos obedecer com prazer. Você obedece a Deus, sim ou não? Tem um bocado aí que está na dúvida. Sabe por que você duvida se obedece a Deus ou não? Porque você ainda não conhece a vontade dele. Dúvida é o contrário de fé. Se tem dúvida, meu irmão, a fé está sendo anulada na tua vida. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você vem ao culto, você é nutrido pela palavra, pela presença do Espírito Santo, pela unção que é derramada do altar. Você sai com mais fé do que entrou, sim ou não? Então a palavra de Deus, ela gera arrependimento, ela gera confronto, ela gera conforto, ela gera edificação, ela gera fé. E quando você está no caminho, você começa a obedecer, mas você obedece com prazer. Não adianta obedecer murmurando, meu irmão. Isso não é obediência, isso é murmuração, sim. Olha, eu obedeço, mas não concordo. Eu vou fazer, mas não era isso que eu queria fazer. Murmuração. Eu já preguei a respeito disso. Eu já vivi essa amargura. Tempos atrás eu falava: eu não concordo com muitas coisas, mas eu obedeço porque eu tenho aliança. Mas uma hora o Espírito Santo me levou para um quartinho. A minha esposa tinha um negócio de levar os filhos no banheiro. A gente ia para o culto, as crianças eram pequenas, ficava correndo demais lá, dando trabalho. Ela pegava na mão, levava lá no banheiro. Eu não sei o que acontecia, mas que ele voltava assim, ó, pianinho, quietinho, alinhadinho. E eu vejo algumas discípulas fazendo. Eu falei: eita. Eu nem tenho coragem de perguntar qual era o conteúdo da conversa. Mas um dia o Espírito Santo me levou lá para o quartinho e falou comigo: espera aí, quer dizer que você obedece, mas não concorda? Pergunta para a pessoa, fala assim: você obedece ou concorda? Obedecer sem concordar não existe. Não, fala para ele, me ajuda aí, vai. Fala assim: obedecer sem concordar não existe. Fala para ele assim: você sabe quem é que não concorda com Deus? Meu irmão, se você se arrepende todos os dias, você obedece com prazer, você concorda com tudo que Deus permite que você viva. Diga aleluia. Obedecer com prazer, meu irmão, gera intimidade. O que é intimidade? Intimidade, meu irmão, é a semente para gerar prazer. Quem é casado aí? Ficar perto da sua esposa, ficar perto do seu marido, não é uma coisa boa? Fala que profetiza. É porque tem gente que não dá valor, meu irmão. Tem alguém viúvo aqui?
Tem alguma viúva aqui? Doeu ou não doeu quando seu esposo faleceu? Ela sentiu prazer quando o marido estava vivo. Ela não sente prazer na morte do marido, meu irmão. Intimidade tem que gerar prazer. Intimidade é gerada pela tua obediência. Se você anda com Jesus, você tem que sentir prazer de andar com Ele e obedecer, meu irmão. Não espere a condenação da eternidade no inferno para você querer se arrepender, porque não vai haver mais tempo. Você tem que mudar a tua opinião agora. Você tem que alinhar o teu caminho. Você tem que decidir pagar o preço hoje. Fala assim: é hoje. É o tempo da tua oportunidade, meu irmão. É o tempo da nossa oportunidade. Nós temos que servir a Deus e obedecer a sua palavra com prazer, com alegria no espírito. Não dá para andar forçado. Eu vim para o culto só porque minha mulher me obrigou. Então, meu irmão, você veio por causa da tua mulher. Você não veio por causa de Jesus. Isso aí não é obediência de prazer. Isso aí é obediência forçada. É segundo as intenções, é o interesse pessoal. Isso aí é uma grandeza para você, não é uma grandeza para Ele. A grandeza dele é isso aqui, ó. Lucas 19:10. Ele olhou para você e falou: eu acredito. E se o preço é entregar meu filho para morrer na cruz, eu pago. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Fala assim: o Filho do Homem é Jesus. E Ele veio para me salvar, porque eu estava perdido. Quem entende isso? O maior milagre que você vai receber, meu irmão, não é bênção financeira. Não vai ser a cura de uma enfermidade na sua vida ou de alguém da tua família. A maior grandeza, o maior milagre que você vai receber na tua vida não é a restauração do teu casamento. Cadê os que riram aí? Olhando para o marido e para a esposa, dá uma olhadinha para ele. Fala assim, ó: o nosso casamento vai ser restaurado. Mas isso aí não é grandeza para nós. Quem está entendendo? Fala assim: é a grandeza de Deus se manifestando em nossas vidas. Sabe aqueles vícios que estão te prendendo? Isso aí não vai ser o maior milagre da tua vida, meu irmão. Sabe o que isso aí vai representar? Consequência da tua intimidade com Cristo. A bênção financeira, a restauração do casamento, a cura no teu corpo, na vida de alguém da tua família, a libertação de um vício, a tua mente adequada dentro da vontade de Deus, isso aí vai ser consequência da tua caminhada em intimidade com Jesus, a proximidade que você vai permitir que Ele estabeleça, vai gerar muitos milagres, porque intimidade gera milagres. Pague o preço, custe o que custar. O que você precisa pagar? Que preço você precisa pagar? Começar a ler a Bíblia? Você sabia que tem gente que diz que quer, Deus me revela, fala comigo. Aí passa o dia no Facebook achando que Deus vai falar com ele. Passa o dia na frente da televisão, vendo programa de tudo quanto é jeito, menos nada que fale de Deus. Meu irmão, Deus só fala com aqueles que os buscam através da sua palavra. Se o tema principal não é Jesus, não vai surgir revelação. Não, porque eu estava na rodinha de amigos, a gente estava falando lá do nosso timão, do time de futebol, do campeonato que conquistou, aí Deus falou comigo. Mentira do diabo. A palavra de Deus é clara: não se assente na roda de escarnecedores. Meu irmão, a Bíblia fala para a gente nem passar perto, principalmente não se assentar. Se Deus falou para você não se misturar na roda de escarnecedor, é que Ele não tem projeto para aquele lugar.
Então não caia no engano do inferno, achando que Deus vai falar contigo de qualquer maneira, de qualquer situação. Deus vai falar contigo na palavra, quando você o buscar de todo o coração, quando você o desejar de todo o seu entendimento, quando você estiver pronto para pagar o preço, que é renunciar à tua vontade, tomar a sua cruz e andar nos caminhos que Jesus está estabelecendo para você. Não basta apenas vir para a igreja, tem que ser igreja, meu irmão. Tem que ser igreja aqui, tem que ser igreja lá fora, tem que ser igreja onde você estiver. Até dormindo você vai ter que ser igreja. Quem entende isso, diga aleluia. Há um propósito maior. As grandezas de Deus não são apenas aquilo que nós desejamos, elas são superiores, infinitamente maiores do que aquilo que imaginamos. Olha só uma das grandezas de Deus se manifestando na nossa vida. Posso falar? Preste atenção. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é a grandeza de Deus? É aquilo que eu vou falar, depois que eu entender que eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo de Deus. Ele nos escolheu para testemunharmos as suas grandezas, Ele nos removeu das trevas, Ele nos coloca na luz, para continuarmos sendo luz. Não dá para querer viver as grandezas de Deus e testemunhar trevas, meu irmão. Ele te escolheu, Ele está trazendo na tua vida um tempo chamado eu e mais 10. Fala assim, eu e mais 10. Você permanece, você recebe de Deus intimidade, você recebe de Deus através da palavra, através da tua oração, dos teus jejuns, da tua busca, você recebe intimidade e revelação, e a tua vida começa a ser transformada, você decide pagar o preço, você decide entrar no caminho, e você começa a testemunhar pelas tuas palavras, pelas atitudes, pelas tuas ações, e vidas serão transformadas. No mínimo 10 pessoas vão se converter, vão ser salvas, vão aceitar Jesus, vão ter a vida transformada no ano de 2019, só convivendo contigo, ouvindo os seus ensinamentos e vendo as tuas atitudes. Se você está entendendo isso, diga amém. Mas para isso, meu irmão, você tem que começar a querer mergulhar nas grandezas de Deus. Você precisa entender que Deus precisa de espaço para trabalhar na tua vida. Ah, pastor, eu estou pedindo tanto para Deus mudar a minha esposa. Eu também, meu irmão. Eu peço para Deus, Deus, muda essa mulher, Deus. Brincadeira. Não adianta para Deus pedir para Deus mudar o teu irmão, meu irmão, se você não está disposto a pagar o preço para mudar primeiro. Casamento restaurado começa com a tua decisão de mudar. Diga aleluia. Pastor, eu mudei, mas ele não muda nada. Então continua, meu irmão. Porque se você desistir, você vai se tornar pior do que era antes. Porque além de voltar a ser o que era antes, vai ser um fracassado para acrescentar na lista. Um desistido que parou no meio do caminho. Ah, pastor, eu não entendo bem a Bíblia. Não entende agora. Mas se começar a ler um capítulo por dia a partir de hoje, daqui uns 6 meses você vai entender muito mais do que entende hoje. Não dá, meu irmão, para entender as grandezas de Deus vivendo de frases que estão postadas nas redes sociais, frase de impacto. O que mais tem aí é a frase de impacto. Bota uma figurinha, uma florzinha e pum! Ah, que Deus falou comigo. Glória a Deus que Deus falou contigo, meu irmão. Mas e aí? Mudou o quê? Não se engane, de Deus não se zomba. O projeto para Deus começa na tua vida com você sendo um fruto permanente. Quando você decide ser um fruto que vai transformar a geração ao teu redor, brilhando na luz de Jesus. Diga aleluia. Deixa eu ler novamente, para você entender a tua responsabilidade.
Você é, fala assim, eu sou. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha a tua responsabilidade. Para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem crê nisso, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus. O projeto divino, fala assim, é você permanente. E no mínimo 10, permanecendo contigo na eternidade com Jesus. Amém?